É zoada. No, no iPlane deu certo, né? Entrou lá em cima, deu certo. Sim, aí, mas deixa eu só confirmar. Falta o extra, né? Que você vai mandar. Não, já tá aberto. Sim, tá aberto? Ah, tá certo. Aquele link. Não tá. Então é bom atualizar, que eu tô clicando nessa É porque telinha tem um link menos. aqui, ó, que é o que tá valendo. É esse aqui. Esse aqui tem que excluir. Certo. Você deu ele pra Não, só excluir. excluir, só excluir. Eu tentei excluir, mas não consegui não. Sim, mas aqui não entrou não, só. Ah, tá aí, já tá. Sim, certo. Então é só clicar. Obrigado. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 3 minutos, dia 14 de março do ano 2019, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Obrigado. Comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhum. Desembargador Cornélio Alves. Também não. Doutor Francisco Glauber. Não, senhor presidente. Doutor José Dantas de Também Paiva. não, senhor presidente. Doutor Ricardo, não. Doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir Capistrano. Também não, senhor presidente. Então, iniciemos os julgamentos. Temos aqui pautado recurso eleitoral número 8463 do ano 2018. A origem, 47ª zona... Opa, me desculpe, doutora Cibele. Retoma a ordem sem comunicação também. Então, retomando a ordem jurisdicional. O recurso já foi identificado o número, a origem, 47ª Zona Eleitoral, o relator, Dr. José Dantas de Paiva, recorrente, Coligação Unidos por Pendências, advogado Dr. Alexandre Magno Alves de Souza, recorrente, Flaudivan Martins Cabral, o advogado é o mesmo, recorrido do Ministério Público, está em mesa, Dr. José Dantas? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. O relatório é o seguinte. Trata-se na origem de representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com amparo legal no artigo 39, parágrafo 3º da Lei 9.504/97 e no artigo 5º da Portaria número 10/2018 da 40ª Zona Eleitoral, em desfavor de Flaudivan Martins Cabral e da coligação Unidos por Pendências, por suposta prática de propaganda eleitoral irregular durante as eleições suplementares no município de Pendências, realizadas em 31 de outubro de 2018. O juiz da 47ª Zona Eleitoral julgou procedente o pedido formulado na mencionada ação, e está às folhas 26 a 29 dos autos, condenando ambos os representados ao pagamento de multa no valor de R$6.000, convertida na doação de 60 cestas básicas, de conformidade com o termo de compromisso pactuado entre a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e os candidatos a prefeitos que concorreram naquelas eleições suplementares. Resignados, os representados interpuseram recurso de sentença, que está às folhas 36 a 45, alegando em síntese que, primeiro, a inexistência de provas a respeito da ocorrência da infração. Segundo, impossibilidade do artigo 39 da Lei nº 9.504/97 e do termo de compromisso fundado na portaria expedida pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, servirem de fundamento à aplicação da referida multa, por absoluta ausência de previsão legal. A partir dessas considerações, requereram o provimento do recurso para afastar a multa combinada no processo. Em sede contra as razões, que estão também nos autos, as folhas 47 a 56, o Ministério Público Eleitoral pleiteou a manutenção integral da sentença recorrida.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Quanto ao voto, assiste razão já de início aos recorrentes quanto à afirmação de inexistir fundamento jurídico capaz de amparar a aplicação da multa fixada na sentença. Embora o artigo 39 da Lei 9.504/97 tenha restringido a utilização de equipamentos de som na realização dos atos de propaganda partidária ou eleitoral, notadamente junto a prédios onde se desenvolve atividades de relevância pública, não houve previsão de sanção para a hipótese de descumprimento do dispositivo. E aqui eu transcrevo também o artigo 39 e o parágrafo que fundamentou a portaria da Lei das Eleições e deixo de lê-lo porque ele está aí, já é de conhecimento de todos. E continuo com o voto, depois da citação, da transcrição. Por essa razão, conforme já assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a transgressão ao parágrafo 3º do artigo 39 da Lei 9.504 gera providências administrativas para fazer cessá-la, não havendo campo para incidência de multa ante a ausência de previsão legal. E esse é o entendimento, inclusive, ratificado já aqui também por este tribunal, em um precedente da lavra do Dr. Francisco Glauber, também nesse sentido, que não cabe sanção na hipótese da aplicação desse parágrafo, desse artigo da Lei 9.504. A imposição de penalidade sem a necessária previsão legal, nos termos acima expostos, não encontra amparo na jurisprudência eleitoral e tampouco poderia ter sido fundamentada em termos de ajustamento de conduta firmado entre os candidatos em virtude da proibição expressa constante do artigo 105-A da mesma lei já citada anteriormente, que prescreve, em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7.347, de 24 de julho de 85. E o TSE vem consolidando também esse entendimento, eu trago aqui a colação também um precedente do TSE, e aqui outro do TRE, do TSE, da lavra do ministro Henrique Neves, nesse mesmo sentido, que não cabe termos de ajustamento de conduta em matéria eleitoral. Neste regional, no mesmo sentido, confiram-se, e eu continuo com o voto, as recentes decisões dos REs, que estão citados aqui, e também eu trago aqui à baila outros precedentes a respeito disso, e no final digo o seguinte: por essas razões é de se conhecer a necessidade de do afastamento da multa fixada na sentença recorrida, em virtude da absoluta ausência de fundamentos no ordenamento jurídico a amparar a sua aplicação. Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa aplicada aos recorrentes, e é como voto, senhor presidente, fazendo apenas uma observação que é costume nosso, quando chega nas comarcas do interior, a gente expede uma portaria muitas vezes, firma-se termos de ajustamento de conduta, inclusive hoje é pacífico em matéria eleitoral, que não é cabível os termos de ajustamento de conduta e não há sanção prevista para as hipóteses previstas em lei quando há algumas transgressões. O que pode haver é poder de polícia para cessar, e esse é o voto. Perfeito. Doutor Ricardo, como vota Vossa Excelência? Presidente, o caso é de fácil resolutividade. Exemplo clássico de descumprimento e inobservância do princípio da anterioridade. Todos sabem que é impossível se aplicar ou combinar sanção alguma sem que haja previsão normativa. Portanto, eu vou integralmente acompanhar o voto, bem lançado o voto do Dr. Zé Dantas, inclusive pela fundamentação que também se encontra nele esposada. É como voto. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, acompanho o relator, essa matéria já é pacificada, nós já tivemos precedentes no mesmo sentido, não há previsão, então não se pode fixar a multa sem a previsão legal. Doutor Vladimir. Senhor presidente, eu
também acompanho o relator, como dito pelos que me antecederam, é matéria pacificada no âmbito da Corte. Eu destaco apenas uma preocupação que tive da leitura do voto do doutor José Dantas, é que o juiz, quando aplicou a penalidade, ele converteu na doação de cestas básicas. Nós estamos dando provimento ao recurso porque, no caso, não era aplicável a penalidade ante a ausência de previsão legal. Mas, ainda que fosse, essa conversão não seria possível. Na verdade, essa conversão seria ilegal, porque a receita decorrente de multas eleitorais, ela é de aplicação vinculada. A Lei 9.096, que é a lei dos partidos políticos, no artigo 38, ela estabelece que as multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, elas constituem o fundo partidário. Então, além do voto do relator que eu acompanho, está nos termos da jurisprudência, eu destaco apenas essa preocupação para que os juízes não realizem esse tipo de conversão, porque, de fato, ela atenta contra a norma legal expressa que dispõe que essas multas devem compor o fundo eleitoral. E isso aqui está destinando a receita da multa para uma outra atividade que não aquela que a própria lei expõe. Mas apenas com essa consideração, que é apenas uma preocupação, para além desses autos, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Cornélio Alves. Eu acompanho. Doutor Francisco Lauro. Acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte. Recurso eleitoral número 55, de 74, o ano 2017. A origem, 38ª Zona Eleitoral. O relator, Dr. Luiz Gustavo Alves Smith. Recorrente, Francisco Florentino Xavier Neto. Advogado, Dr. Raul Limeira de Souza Neto. Recorrido do Ministério Público. Está em mesa, Dr. Luiz Gustavo? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. O processo já identificado por Vossa Excelência trata de recurso, onde o recorrente foi, através de uma representação em primeiro grau, condenado ao pagamento de uma multa por doação acima do limite estabelecido na Lei 9.504, e, no caso, ele doou R$1.000 à campanha eleitoral de uma candidata a vereadora no pleito de 2016, onde houve a detecção de que isso excedeu em R$400 o limite legal estabelecido. Na sentença, o magistrado julgou procedente a representação, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$2.000. E resignado, houve a interposição de recurso, onde foi arguído preliminarmente a decadência da representação, além de nulidade processual em razão de cerceamento de defesa. No mérito, argumentou que fez a doação de R$1.000 à candidatura de sua irmã, porque vendeu 2 animais e que isso seria uma prática comum e informal na região. Diz ainda que agiu de boa fé e, por se tratar de pessoa simples, pode-se cogitar que se baseou nos rendimentos da declaração do ano seguinte, no caso, o ano base 2016, onde apresentou rendimento de R$12.000 e, portanto, estaria dentro do limite legal. Mencionou ser possível adotar, nesse caso concreto, o limite de isenção do imposto de renda. Por fim, impugnou pela declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular a instrução. E, assim não se entendendo, pediu subsidiariamente a improcedência da representação. Contra razões apresentadas e com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e é o que importa relatar. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, tem 2 preliminares, uma de cerceamento de defesa e outra de decadência, que eu estou transferindo para o mérito e passo desde já a analisá-las. A primeira, de decadência da ação, não assiste razão. O voto está disponibilizado, eu estou resumindo, mas basicamente o que importa mencionar é que não assiste razão recorrente, em razão dessa decadência que ele alega, porquanto o artigo 24C da Lei 9.504
em seu parágrafo 3º, diz que a Secretaria da Receita Federal fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos de pessoa física e, apurado indício de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar a representação. Neste caso, a representação foi manejada, foi aviada no dia 7 de dezembro de 2017, ou seja, estava dentro do final do exercício financeiro do ano. E com essas considerações eu afasto essa alegação de decadência. Em relação à nulidade processual, por cerceamento de defesa, a alegação é de que teria havido o indeferimento de oitiva de testemunha pelo juiz Acó. De igual modo, eu entendo que não assiste razão recorrente, porquanto o magistrado considerou tratar-se de questão de mérito unicamente de direito, cuja demonstração decorre mediante prova eminentemente documental, sendo desnecessária disciplina oitiva de testemunhas. Cito, inclusive, aqui um entendimento e um precedente do egrégio Tribunal Superior Eleitoral de relatoria do ministro Dias Toffoli. Está disponibilizado aqui no voto escrito. E assim, também em relação a cerceamento de defesa, entendo que não há que se falar no caso em espécie. Com relação à doação acima do limite legal, eu teço algumas considerações aqui sobre o dispositivo, notadamente o artigo 23, que fixa em 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior, e passo a analisar que, ao limitar as doações, a legislação busca resguardar princípios como o da igualdade da oportunidade entre os candidatos na disputa, na medida em que a maioria dos candidatos não possui substanciosas condições financeiras para financiar a campanha, bem como privilegia a moralidade ao tentar coibir uma eventual interferência de interesses particulares escusos na campanha. A violação de tal preceito sujeita o infrator ao que prescreve o parágrafo 3º do mesmo artigo, segundo o qual, com a redação anterior, que se aplica ao caso, porque se refere à campanha de 2016, com a redação anterior à atual, que é a Lei 13.488 de 2017, a redação anterior sujeitava a seguinte penalidade: a doação de quantia acima dos limites fixados sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Neste caso, o magistrado sentenciante ele fixou no mínimo em 5 vezes o excesso. Por isso, ele atribuiu uma multa de R$2.000. E eu faço essas considerações. Digo que o doador realizou a doação em dinheiro no valor de R$1.000, extrapolando em R$400 o limite, uma vez que seus rendimentos brutos no ano anterior, declarados por ele mesmo à Receita Federal, foram de R$6.000. Assim, resta patente a extrapolação do limite de doação. O recorrente argumenta ter efetuado a doação à candidatura porque vendeu 2 animais. No entanto, não há qualquer prova desse negócio nos autos e também não houve retificação da declaração de imposto de renda apresentada para fazer consignar esses valores. Sob a alegação de que agiu de boa-fé por se tratar de pessoas simples, pode-se considerar que se baseou nos rendimentos da declaração do ano seguinte. Também refuto tal alegação, entendo que não lhe assiste razão, porquanto a lei é bem clara nesse sentido e diz que é o ano do exercício anterior ao da eleição. E assim, senhor presidente, de forma resumida, eu encaminho meu voto no sentido de caminho para o desprovimento, porém, finalmente, em relação à aplicação de inelegibilidade, não houve a aplicação dessa sanção propriamente dita, mas tão somente o comando de anotação da condenação no cadastro do eleitor, com a ressalva de sua incidência somente após eventual condenação proferida em segunda instância, exatamente como determina a norma, não havendo, portanto,
nenhuma falha no comando sentencial a ser reparado. E com essas considerações, eu, em consonância com o parecer, encaminho meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. E é como eu voto, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, em relação à decadência, o prazo de 180 dias a que se reporta o recorrente era o prazo fixado a partir do entendimento jurisprudencial do TSE, mas que posteriormente, com a modificação legislativa, foi alterado e hoje está definido, porque é norma legal expressa, que o prazo de ajuizamento desse tipo de representação ele perdura até o final do exercício seguinte ao ano da eleição. Estamos tratando das eleições de 2016, então o prazo de ajuizamento era 31 de dezembro de 2017. Tendo ocorrido dia 7 de dezembro de 2017, foi dentro do prazo legal. Quanto ao cerceamento de defesa, a matéria é unicamente de direito. A alegação do recorrente de que teria vendido animais, isso não interessa ao deslinde da causa, porque há documentos suficientes para permitir as conclusões a que o juízo chegou. Então, o indeferimento da produção de prova testemunhal, ele não malferiu o direito do requerente, porque essa prova não acrescentaria em nada ao resultado do processo. Quanto ao direito propriamente dito, é reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que nos casos em que o doador esteja dentro do limite de isenção do imposto de renda, tem-se como presunção de que a sua renda foi aquela do limite do imposto de renda, que não acima de R$20 mil atualmente. Só que no caso presente, há uma informação gerada pelo próprio recorrente, que era o doador, que foi a sua declaração de ajuste anual do ano de 2015, de que ele recebeu rendimentos abaixo do teto de isenção. Ou seja, foi o próprio contribuinte, o próprio doador, que produziu a prova contra si, quando ele apresenta a declaração de ajuste anual, na qual afirma que recebeu apenas R$6 mil no ano de 2015. A presunção é juris tanto e ela foi desfeita pela informação apresentada pelo próprio doador. Então, nesse caso, não se aplica essa presunção em favor do doador. E o seu limite de doação seria de R$600 à vista da declaração de ajuste anual que apresentou. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Pelo desprovimento do recurso. Acompanho o relator pela manutenção da sentença de primeiro grau. Doutor Francisco Lauber. Com o relator. Doutor José Dantas. Doutor Ricardo. Só faz nas Sim, pois não. considerações também de Vladimir. Ele, se tivesse deixado de declarar o imposto de renda, ele estaria isento e Exatamente. não teria tido problema, estava abaixo da previsão. Mas nesse caso, eu acompanho sim. Também é um relator. Doutor Ricardo. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Por fim, o terceiro e último, embargo de declaração nos embargos de declaração na prestação de contas número 601, 292, dígito 77, o ano 2018. O relator doutor Vladimir Capistrano, embargante Abdene Salustiano da Silva, o advogado doutor Fábio Holanda e o assunto prestação de contas de candidato a deputado estadual. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Abdene Salustiano da Silva, em face de acordo proferido por este regional, o qual, à unanimidade de votos, terminou por desprover os primeiros aclaratórios, também por ele manejados, contra a decisão colegiada que desaprovou as suas contas eleitorais referentes à disputa para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. E aqui eu transcrevo a ementa do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração. Está no voto disponibilizado para Vossa Excelência. E continuo. Em suas razões, o embargante, com alegada finalidade de pré-questionamento, aponta a omissão do aresto quanto a dispositivos por ele reputados essenciais, sobre os quais, segundo afirma, deveria o tribunal ter se manifestado ex officio. Por fim, requer o pronunciamento desta Corte Regional, e aqui entre aspas, quanto ao embate existente entre o acórdão proferido e os dispositivos abaixo. A. Dispositivos constitucionais, artigo 1º, inciso 2º,
para que o tribunal se manifeste sobre a cidadania como fundamento da República. Artigo 1º caput, no que tange a ofensa à elegibilidade passiva. Artigo 5º, inciso 35, para que se pronuncie acerca do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 55, uma vez que o acordo vai de encontro ao direito à ampla defesa e contraditório. Artigo 5º, 54, no que tange a garantia do amplo processo constitucional. Artigo 14, em razão de ofensa aos direitos políticos do embargante. E B, dispositivos infraconstitucionais. O artigo 8º do Código de Processo Civil, no que tange ao dever do magistrado de zerar pelo efetivo contraditório. O artigo 2º da Lei 4.737, que garante o direito de ser votado. E o artigo 3º da Lei 4.737, acerca do direito de investidura em cargo eletivo, caso respeitadas as condições de elegibilidade. E o artigo 23, parágrafo 1º, a linha B da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante o direito de ser eleito em eleições periódicas. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Em que pese as alegadas omissões, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Inicialmente porque, conforme ressabido, o manejo dos segundos aclaratórios reclama que o suposto vício tenha surgido no julgamento dos primeiros embargos, circunstância que, de plano, não se evidencia no recurso em apreciação. Ademais, não se verifica nas razões do recurso a necessária individualização dos exatos pontos do provimento jurisdicional tidos por maculados, em detrimento de enfático posicionamento jurisprudencial. E aqui eu transcrevo precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça. E continuo. Demais disso, cumpre salientar que o extenso rol de dispositivos citados, contemplando desde regramentos da Constituição até matérias de convenção internacional, não se inscrevem, como pretende o embargante, nos temas acerca dos quais o julgador deve se pronunciar de ofício, mercê do artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E, não somente, mas sobretudo porque, após regular instrução, toda matéria controvertida foi de fato objeto de análise pelo tribunal, conforme se extrai da simples leitura do teor decisório, dotado de clareza, coerência e decorrência lógica entre os fundamentos consignados e as respectivas conclusões, descabendo falar, pois, na existência de quaisquer nulidades ou vícios processuais, nem tampouco conteúdo decisório que desafie especificamente o manejo de declaratórios, assim entendido aquele que caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. A rigor, vê-se que o intento do embargante é, sob o manto do pré-questionamento, ventilar matérias que não foram por ele mencionadas no curso processual, nem sequer discutidas nos autos, sob qualquer hipótese ou circunstância, vez que não se observa do conteúdo dos embargos qualquer desenvolvimento argumentativo concreto acerca dos fundamentos contidos no provimento jurisdicional que tenham sido potencialmente eivados ou que tenham eventualmente malferido algum direito do ora recorrente, seja de cunho instrumental ou material. Nessa quadra, indispensável consignar que o manejo de declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, não afasta a necessidade de se comprovar a existência de ao menos algum dos vícios legalmente tipificados no dispositivo de concepção da espécie recursal, qual seja os descritos no artigo 275 codificado. E aqui eu aponto precedente deste tribunal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Ante essa quadra, resta evidenciado grave comprometimento na fundamentação do recurso, vez que não se extrai de suas razões a necessária compreensão da real matéria controvertida, prejudicando sobremaneira a análise destes segundos aclaratórios. E eu aqui também aponto precedente do TSE, vários precedentes do TSE sobre o tema. Desta feita, considerando que os aclaratórios não se mostram aptos a viabilizar sequer a compreensão da temática neles vertida, a míngua da necessária individualização dos vícios apontados na decisão embargada, não há alternativa senão deixar de conhecê-los. Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos segundos embargos de declaração opostos por Abdene Salustiano da Silva. E é como voto, senhor presidente. Vossa Excelência não está reconhecendo o caráter protelatório, não? Isso que eu ia perguntar. Porque eu já ia propor isso, doutor Vladimir. Mas posso acrescentar, pela proposta de Vossa Excelência. Seria isso. O valor da prestação de contas foi R$71 mil. Como a gente está reconhecendo o primeiro valor, o primeiro caráter protelatório, a multa seria de
2% do valor da causa, a redação parágrafo 2º, que era o que eu ia propor. Então está acolhida a proposta Com de a Vossa licença do doutor Luiz Gustavo, que votaria em seguida, do claro. desembargador Cornélio, na verdade. Eu acompanho. Eu- Com a- Então o relator Então eu estou acolhendo as propostas Pronto. do doutor Glauber Alves. Que é embargo de Vossa Excelência declaração não de embargo de conhece. declaração. né? Exatamente. Não Não conheço, conhece. reconheço o caráter protelatório e aplico a multa de 2% sobre o valor total da prestação de contas. Ah, desembargador Cornélio Alves, Acompanho com a doutor modificação. Francisco Glauber, acompanho. doutor José Dantas de Paiva, Também acompanho com as observações e o acréscimo. doutor Ricardo Tinoco, doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Também acompanho. E Processo feito o julgado à acréscimo. unanimidade nos termos do voto do relator. O acórdão será. Não, porque já passou a fase de publicar em sessão, tem que publicar Não, mas eu no estou dizendo, DJ. mas nesse caso ele. Mas a autorização para publicar em sessão era só até a data da diplomação. A gente tem que publicar no DJE. Mas para que seja publicado ele teria que estar. Deixa eu ver aqui, Wagner. Enquanto isso, vamos vendo aqui. Eu distribuí aí a sugestão de sessões para do calendário de abril. Todos concordam? Vamos deixar para. Pode ser pro próximo, não? Pode. Posso, sessão. É. Eu Alguém vai viajar aí? Sim, tá certo. Só quero saber quem é. Porque quando for na minha vez, aí eu tenho que cobrar, né? Mas assim, está sendo preservado duas sessões. É porque Só no. mudei uma sessão. É. A do dia 5. E, Porque tem, assim, segunda. Né, tem nada, e porque na terceira semana é a Semana Santa. Aí, por conta disso. 15 e 16, né? Não, só o dia 15. É. Eu tô dizendo, mas 16 também tem. Não, mas está sem sessão. Aí ficou na. Talvez fosse melhor. Senhor Na- presidente, Pois não. o doutor Ricardo está ponderando aqui, eu concordo com ele, aí submetendo só se a sessão do dia 15 Sim. poderia ser transferida para o dia 10. Se tem problema do dia 10 para Não, pra mim não. Para mim também não. alguém. Doutor Gustavo, Eu não sabe tenho. quando? Eu não tenho. Qual é a data, doutor? Do dia 15 para o dia 10. Doutor Gustavo sai dia Eu, 20. no dia 20, no sábado da Semana Santa, termina meu biênio. Talvez fosse a sessão de despedida dele essa, né? Do dia 15, né? Ah, sim, não tem problema. Mas eu me submeto à maioria, com certeza. Seria antecipado para o dia 11. Mas esse vinho que o doutor Gustavo vai pagar pode ser mesmo sem ter sessão, não tem problema. Ele está contando com a sessão para poder. Ficar com vinho. Poder honrar. E aí? Então vamos importar, né? 10 ou 15? Tanto faz, só não posso. Bardo Cornélio. Se for, pra mim tanto faz. Mas qual das duas? Questão da doutora, vamos. Não, a dela já está A minha tá já tá resolvido. Mas para ajudar ali, doutor. Não, mas tanto faz 15 ou 10 para ele dar certo, no sentido do... Vamos estar na 10, outra dia 16. Doutor Smith, a gente pode antecipar do dia 25 ou 23 para o dia 10. E do dia 25 para o dia 16 está fechado, não, Lucas? Aí resolveria. Como é? Ficou como é? Ele fica na dele, né? Mas Ficou como? Mas eu acato sempre a sugestão do corregedor. quem sou eu, né? Como é que ficou aí? No final não entendi. As duas últimas sessões, 23 e 25, Para o dia 10 e para o dia 16, para ficar fechado. que seria a despedida do Dr. Luiz Gustavo. Não. Doutor Ricardo? Então ficaria 10 e 16 em vez de 20. Com compromisso de zerar o quantitativo de processos em gabinete, viu, Dr. Luiz Gustavo? Senhor presidente, para isso nós já estamos trabalhando. Nesse sentido, os que estão em gabinete, Não, e, Estão foi, em tom de, zerados, foi em tom de brincadeira, mas ontem tivemos uma reunião na presidência e vamos trazer aqui ao conhecimento da Corte o quantitativo de processos no segundo grau, no primeiro grau, para que a gente possa aí, se necessário, alguma força-tarefa, algum gabinete precisar de ajuda, para que a gente consiga aí avançar na quantidade de julgamentos.
mas a brincadeira, então já restou. E eu agradeço a deferência de todos os colegas. Restou assegurado aí um compromisso aí de um gabinete zerado. Então, as sessões, fica aprovado o calendário de abril de 2019, com sessões no dia 1º, dia 2, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 15 e dia 16. Um compromisso brioso, doutor Luiz Gustavo. Um Não, compromisso 23 brioso. e 25... Nem 23, nem 25. Então, às 14 horas e 37 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão. Vou testar aqui, Sandra, saindo, se...